E se o momento mais escuro da sua vida fosse exatamente onde Deus estava te esperando? Essa é a história de Ana, e talvez seja a sua também. Ana tinha 24 anos, um sorriso bonito e uma vida que por fora parecia perfeita. Tinha emprego, amigos, família. Mas por dentro carregava um vazio que não conseguia explicar para ninguém. Era aquela sensação de que algo estava errado, mas sem saber o quê. Como se ela estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Como se ela não pertencesse a lugar nenhum. Todo dia, ela acordava com o mesmo peso no peito. Ia trabalhar, sorria para os colegas, respondia mensagens, cumpria obrigações. Mas quando chegava em casa e fechava a porta, desabava. Chorava sem saber o motivo. Ficava horas olhando para o teto sem conseguir dormir. Sentia que estava se apagando por dentro, devagar, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Ela nunca tinha se sentido tão sozinha em toda a sua vida. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você mesmo já tenha se sentido assim. Aquele vazio que não passa, aquela tristeza que não tem explicação, aquela sensação de que você está carregando um peso que ninguém mais consegue ver. Se for esse o seu caso, quero que você saiba, antes de continuar essa história, que Deus te vê. Ele conhece cada lágrima que você engoliu, cada noite difícil, cada sorriso que você forçou enquanto estava despedaçando por dentro. E hoje, Ele tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar juntos agora. Senhor, neste momento intercedemos por cada pessoa que, assim como Ana, está carregando um peso invisível, que sente um vazio que não consegue explicar, que sorri por fora, mas chora por dentro. Pai, Tu vês o que ninguém mais consegue ver. Tu conheces a dor que mora no fundo do coração de cada um que ora conosco agora. Entra, Senhor. Entra nesse vazio e preenche com a Tua presença. Entra nessa solidão e traz o Teu amor. Entra nessa escuridão e acende a Tua luz. Que cada pessoa que está se sentindo perdida saiba agora que não está sozinha, porque Tu estás aqui, mais perto do que jamais imaginaram. Em nome de Jesus. Amém. Se você já se sentiu assim como Ana, escreva "Eu já senti isso" nos comentários. Você não está sozinho e essa história ainda não acabou. Foi numa madrugada de quinta-feira que tudo mudou. Ana estava no seu quarto, como tantas outras noites, com o coração pesado e a mente acelerada. Havia chorado mais uma vez, sem saber exatamente o porquê. Estava exausta, não de trabalho, mas de existir. Cansada de fingir que estava bem. Cansada de sorrir quando por dentro estava despedaçando. Foi nesse momento que ela fez algo que não fazia há anos. Ela se ajoelhou. Não sabia muito bem como orar. Não tinha palavras bonitas nem versículos decorados. Só sabia que precisava de algo maior do que ela mesma. Então, com o rosto molhado de lágrimas, ela simplesmente falou: Deus, se o Senhor existe de verdade, preciso que o Senhor apareça, porque eu não consigo mais sozinha. Foi uma oração simples, quase sem fé, mais desespero do que crença, mas foi honesta. E às vezes é exatamente isso que Deus está esperando. Não palavras perfeitas, mas um coração aberto. E então aconteceu algo que Ana nunca esqueceu. Ela não viu nenhuma visão, não ouviu nenhuma voz audível, mas sentiu, de uma forma que não consegue explicar com palavras, uma paz que desceu sobre ela como um cobertor quente numa noite fria, uma presença que preencheu o quarto, uma certeza que entrou no peito e disse, sem palavras: eu estou aqui. Você não está sozinha, eu sempre estive aqui. Ana ficou ajoelhada por horas, chorando. Mas desta vez, as lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros por mãos invisíveis e cheias de amor. Naquela madrugada, Ana não resolveu nenhum problema, não recebeu nenhuma resposta, mas
encontrou algo muito mais importante. Encontrou a presença de Deus. E isso foi suficiente para mudar tudo. Porque é exatamente assim que Deus age. Ele não espera que você esteja com tudo resolvido para aparecer. Ele aparece no meio da bagunça, no meio da dor, no meio da madrugada, quando você menos espera e mais precisa. Vamos orar juntos agora. Senhor, assim como tu apareceste para Ana naquela madrugada, aparece agora para cada pessoa que ora conosco. Para aquelas que estão no limite, que estão cansadas de tentar, que mal conseguem encontrar palavras para orar. Recebe cada oração simples, cada clamor desesperado, cada sussurro de quem não tem mais forças. Que a tua presença seja tão real agora quanto foi para Ana naquele quarto. Que uma paz sobrenatural desça sobre cada coração pesado. Que quem está sozinho sinta a tua companhia. Que quem está no escuro sinta a tua luz. Que quem está exausto sinta o teu refrigério. Tu és o Deus que aparece nas madrugadas, o Deus que ouve orações simples e as transforma em encontros poderosos. E hoje tu estás aqui, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se você acredita que Deus aparece exatamente no momento em que mais precisamos, escreva "Deus me encontrou" nos comentários. Declare que a presença de Deus é real na sua vida. Nos dias seguintes àquela madrugada, Ana não virou outra pessoa de repente. A vida não ficou perfeita, os problemas não desapareceram, o emprego continuava o mesmo, as contas continuavam chegando, as inseguranças ainda estavam lá, mas algo tinha mudado por dentro. Era como se ela tivesse encontrado uma âncora, algo firme para segurar quando tudo ao redor balançava. Pela primeira vez em muito tempo, ela acordou sem aquele peso sufocante no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia um propósito, mesmo sem entender completamente qual era. Ela começou a buscar. Pegou uma Bíblia que estava esquecida na estante há anos, coberta de poeira. Abriu em Jeremias 29:11 e leu: "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro." Ela leu aquele versículo 3 vezes. 4, 5. Planos de dar esperança e um futuro. Para ela. Para Ana, que semanas atrás mal conseguia enxergar o dia seguinte. Começou a orar todo dia. No começo era difícil, desajeitado, sem saber muito bem o que dizer. Mas foi aprendendo que oração não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. E quanto mais ela orava, mais sentia aquela presença que havia encontrado na madrugada se tornando cada vez mais familiar. Como um amigo que você vai conhecendo aos poucos e vai descobrindo que é o melhor amigo que você já teve. O vazio foi sendo preenchido, não de uma vez, mas camada por camada, dia por dia, oração por oração. Ana começou a perceber coisas que antes não via: a beleza de um amanhecer, a alegria de uma conversa simples, a gratidão por estar viva. Coisas que ela havia deixado de notar quando estava afundada na tristeza. Agora pareciam presentes. E ela entendia que sempre foram. Ela é que havia parado de enxergar. Não foi um processo fácil. Houve dias difíceis, houve recaídas, houve momentos em que o peso voltou e ela precisou se ajoelhar de novo. Às vezes, várias vezes no mesmo dia. Mas a diferença é que agora ela sabia onde encontrar forças. Sabia que não estava sozinha. Sabia que havia um Deus que a conhecia pelo nome e que tinha planos para a sua vida. E essa certeza mudou tudo. Vamos orar juntos agora. Senhor, assim como tu transformaste o coração de Ana dia após dia, transforma também o coração de cada pessoa que ora conosco agora. Que aqueles que estão no início dessa jornada, sem saber muito bem como orar ou como buscar, saibam que tu aceitas cada passo, por menor que seja. Que o vazio que existe em tantos corações seja preenchido pela tua presença.
Que a tristeza dê lugar à esperança, que o isolamento dê lugar à comunhão contigo, que cada pessoa descubra que existe um propósito para a sua vida, escrito pela mão de Deus antes mesmo do mundo existir. Renova a esperança de quem estava perdendo a fé. Reacende o brilho nos olhos de quem estava apagando por dentro. Mostra a cada um que a vida com Deus é completamente diferente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque nunca mais precisamos enfrentá-los sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Se você sente que Deus está transformando o seu coração dia após dia, escreva "Eu confio" nos comentários. Declare que você acredita nos planos que Deus tem para a sua vida. 3 meses depois daquela madrugada, Ana mal reconhecia a pessoa que havia sido. Não porque a vida estava perfeita, mas porque ela havia encontrado algo que nenhuma circunstância externa podia tirar dela. Uma paz que não dependia do que estava acontecendo ao redor. Uma alegria que não precisava de motivo para existir. Um propósito que foi se revelando aos poucos, como o amanhecer que chega devagar, mas inevitavelmente ilumina tudo. Foi numa tarde comum que ela percebeu. Estava numa roda de conversa com amigas, quando uma delas, de repente, começou a chorar. Disse que estava se sentindo vazia, que não via sentido nas coisas, que sorria por fora, mas por dentro estava despedaçando. Ana reconheceu cada palavra. Eram exatamente as mesmas palavras que ela usaria meses atrás para descrever a própria vida. E sem pensar muito, ela pegou na mão da amiga e disse: "Eu sei exatamente como você está se sentindo e quero te contar o que aconteceu comigo." Naquele momento, Ana entendeu algo poderoso. A dor que ela havia vivido não havia sido em vão. Cada lágrima daquela madrugada, cada noite difícil, cada momento de vazio, havia se transformado em ponte, em testemunho, em instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. A sua história mais dolorosa havia se tornado a sua maior ferramenta de amor, porque é assim que Deus trabalha. Ele não desperdiça nada, nem a dor, nem o fracasso, nem as lágrimas. Ele pega tudo aquilo que parecia destruição e transforma em fundação. Pega o que parecia o fim e transforma em começo. Pega a história mais quebrada e a transforma no testemunho mais poderoso. Ana havia encontrado o seu propósito, não em algum lugar distante ou em alguma grande conquista, mas exatamente ali, naquela tarde, segurando a mão de uma amiga e dizendo: "Você não está sozinha. Deus está aqui." E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você também. Talvez a dor que você viveu não seja o fim da história. Talvez seja exatamente o começo do propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos orar juntos agora. Senhor, assim como Tu revelaste o propósito de Ana através da sua própria história de dor, revela também o propósito de cada pessoa que ora conosco agora. Que aqueles que passaram por momentos difíceis possam enxergar que nada foi em vão. Que cada lágrima, cada luta, cada noite sem dormir foi sendo tecida por Tuas mãos em algo maior do que conseguimos imaginar. Abre os olhos de cada um para enxergar o propósito que Tu colocaste neles antes mesmo de nascerem. Que a dor vivida se transforme em compaixão pelo próximo. Que o testemunho de cada um seja usado por Ti para alcançar outras vidas. Que nenhuma história de sofrimento seja desperdiçada, mas que todas se tornem pontes de amor e esperança nas mãos de Deus. Que cada pessoa que ora conosco hoje descubra que foi criada com um propósito único e insubstituível. Que o mundo precisa da sua história. Que Deus quer usar exatamente aquilo que você mais teme, revelar para transformar a vida de outras pessoas. Porque Tu és o Deus que redime, o Deus que restaura, o Deus que transforma cinzas em beleza e dor em propósito. Em nome de Jesus. Amém.
Se você acredita que Deus pode transformar a sua dor em propósito, escreva "Minha história tem propósito" nos comentários. Declare que nada do que você viveu foi em vão. Hoje, Ana tem 26 anos. 2 anos depois daquela madrugada que mudou tudo. Ela ainda tem dias difíceis, ainda enfrenta desafios, ainda tem momentos em que o peso volta e ela precisa se ajoelhar de novo. Mas a diferença é que agora ela sabe que esses momentos não definem quem ela é, definem apenas onde ela está. E onde ela está, Deus também está. Ela voltou a sorrir, mas desta vez o sorriso é verdadeiro. Voltou a sonhar, mas desta vez os sonhos têm fundação. Voltou a viver, mas desta vez com propósito, com fé e com a certeza de que nunca mais caminha sozinha. E sabe o que ela faz toda a madrugada de quinta-feira, o mesmo dia da semana em que tudo começou? Ela se ajoelha, não de desespero desta vez, mas de gratidão, e agradece ao Deus que apareceu quando ela menos esperava e mais precisava. O Deus que transformou a noite mais escura da sua vida no amanhecer mais bonito que ela já viveu. E antes de encerrar essa história, quero te fazer uma pergunta. Onde você está agora? Talvez você esteja exatamente onde Ana estava, carregando um peso que ninguém vê, sorrindo por fora enquanto desmorona por dentro, sem entender o porquê do vazio que sente. Se for assim, quero que você saiba, com toda a certeza que tenho, que Deus está aqui, agora, neste exato momento, ouvindo cada pensamento que passa pela sua cabeça e conhecendo cada dor que mora no seu coração. E Ele tem uma palavra para você hoje. A mesma palavra que Ana ouviu naquela madrugada, não com sons, mas com presença. Uma palavra que diz: eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu sempre estive aqui. E tenho planos para a sua vida que vão muito além do que você consegue imaginar agora. Talvez você já tenha passado pela sua madrugada difícil e esteja do outro lado, transformado, restaurado, com uma história poderosa nas mãos. Se for assim, não guarde essa história só para você. Assim como Ana pegou na mão da amiga e disse: eu sei como você está se sentindo. Você também pode ser a ponte que alguém precisa hoje. Porque é assim que o reino de Deus avança, de testemunho em testemunho, de história em história, de mão em mão. E agora vamos encerrar com uma oração poderosa de declaração e esperança. Senhor Jesus, chegamos ao final dessa história com o coração cheio de gratidão. Gratidão por Ana e por todas as Anas que existem por aí. Homens e mulheres que passaram pela escuridão e encontraram a tua luz. Que viveram o vazio e foram preenchidos pela tua presença. Que estavam perdidos e foram encontrados pelo teu amor. Declaramos agora sobre cada pessoa que assistiu a esse vídeo, que a sua história não acabou. Que o capítulo mais difícil que você já viveu não é o último. Que Deus está escrevendo uma história de restauração, de propósito e de vida abundante sobre a sua vida. Declaramos que o vazio está sendo preenchido, que a tristeza está dando lugar à alegria, que o isolamento está dando lugar à comunhão, que a escuridão está dando lugar à luz de Cristo que nunca se apaga. Declaramos que você tem um propósito, que a sua dor não foi em vão, que a sua história tem valor, que o mundo precisa do que só você pode oferecer, porque ninguém mais viveu exatamente o que você viveu, do jeito que você viveu. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde agora o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você durma esta noite com a certeza de que amanhã o sol vai nascer e que Deus vai estar lá, como sempre esteve, esperando por você com braços abertos e planos maiores do que você imagina. Assim como Ana encontrou Deus numa madrugada de joelhos, que você também o encontre agora. Não precisa de palavras perfeitas, não precisa ter tudo resolvido, só precisa abrir o coração e dizer: Deus, eu preciso de ti. E Ele vai aparecer,
Ele sempre aparece, em nome de Jesus. Amém. Se a história de Ana tocou o seu coração hoje, escreva "Eu sou livre" nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que a vida tem propósito e que Deus não desistiu dela. Você pode ser a ponte que essa pessoa precisa hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você encontra histórias de fé, orações e palavras que renovam a esperança. Vamos crescer juntos na presença de Deus.